Gente, imagina descobrir aí que a sua idade, que a idade que você tem, não é a sua idade. Imagina, né, que a pessoa em quem você mais confiou na vida, talvez tenha manipulado a sua realidade, a sua percepção de mundo. Pois é, gente, no filme que nós iremos analisar aqui hoje, no filme Salve a Rosa, né? A gente acompanha uma narrativa, uma história, né, nesse nível aí, perturbadora, né, que envolve controle, manipulação entre uma relação bem disfuncional, né, entre mãe e filha, tá? Mas a pergunta mais interessante não é sobre o filme em si, tá? Mas a pergunta é, Gabi, isso aí pode acontecer na vida real, né? Alguém é capaz de tamanha manipulação? E mais, né? Qual é o tipo de mente que faz algo assim? Né? Tem um transtorno para isso? Hoje a gente vai analisar esse caso pelo olhar da psicologia, então fica aqui comigo. Bom, gente, antes da gente continuar, eu preciso te falar, tá bom? Que a partir de agora teremos spoiler sim, né, do filme. Então, se você ainda não assistiu Salve a Rosa, que está disponível na Netflix, é um filme brasileiro, inclusive, né, e você quer assistir sem saber de nadinha, então talvez seja melhor você voltar aqui nesse vídeo depois, tá certo? Bom, dado aí o aviso, né, o filme, gente, ele acompanha a história da Rosa, né, e que até então o que é apresentado ali pra gente é que ela é uma menina de 13 anos, né, que tem ali um canal do YouTube, né, então ela é uma youtuber e ela é relativamente conhecida, tá, nas redes sociais, então ela grava conteúdos ali pro público infantil com a ajuda da própria mãe, tá? No começo, né, tudo parece normal, relativamente normal. A Rosa apresenta, né, aparenta, perdão, ser uma menina mais infantil, talvez, mais dependente da mãe. A gente consegue observar isso no início do filme, né? Mas ali ainda dentro de algo que poderia acontecer numa relação entre mãe e filha, tá? Só que conforme o filme, né, ele vai se desenrolando, a gente começa a perceber que existe sim algo muito estranho nessa dinâmica familiar, nessa relação, tá? Algo meio ali disfuncional, porque a Rosa ela vive sob um controle praticamente absoluto da própria mãe, né? Então a mãe controla para onde ela vai, com quem ela fala, o que ela grava para as redes sociais, né? Quais as roupas que ela usa e até mesmo as informações que chegam ali no celular da Rosa, a mãe recebe diretamente. Então, se a Rosa conversa com alguém por algum aplicativo, a mãe recebe as mensagens. Se a Rosa pesquisa algo, né, ali no celular, a mãe recebe esse histórico, né? Como não? Algo que simultâneo ali, tá? Inclusive, né, como eu falei, tudo que ela recebe, a mãe vê, a mãe tem acesso, tá? Ou seja, ela acompanha completamente ali o celular da menina, quase como se fosse um celular só, né? Ou seja, o que a gente observa? Não existe nenhum espaço de autonomia para essa menina, para essa criança, tá? Mas talvez ali o ponto mais perturbador da história seja outro, né? A gente consegue observar. Porque durante, gente, boa parte do filme, né, a gente acredita que a Rosa ela tem 13 anos. Tá? Só que em um determinado momento começam a surgir ali algumas pistas, algumas falas, alguns detalhes que levanta ali uma dúvida muito grande, né? Será que ela realmente tem 13 anos? Olha só, né? Ou será que ela já tá ali numa fase mais próxima de um jovem adulto, né? Talvez até, gente, prestes a poder prestar vestibular, tá? E é aí que a história começa a ficar mais perturbadora, tá? Porque em alguns momentos do filme a gente vê a mãe medicando a filha, né? Ela dá um leite ali pra menina dormir, né? Antes de dormir. E depois disso ela aplica ali algumas injeções, tá? Na criança. E nesse começo do filme, quando eu vi essas cenas, né? A primeira hipótese que me veio à cabeça foi uma hipótese clínica, né, chamada de síndrome de Munchausen por procuração, tá? Que hoje no DSM-5, que é ali o manual de transtornos, né, esse quadro ele aparece como um transtorno factício imposto a outro, tá? Gabi, o que é isso? Tá falando grego? Gente, esse transtorno acontece, né, quando um cuidador, geralmente ali pai, mãe ou um responsável, né, induz ou simula uma doença em outra pessoa, ou seja, na vítima,
tá? Normalmente uma criança, né? Para quê? Para que ela assuma o papel de cuidador extremamente dedicado, né? Então a vítima, ela é constantemente medicada, constantemente levada a hospitais, constantemente apresentada como alguém muito doente que precisa do auxílio deste cuidador, dessa mãe, desse pai, né? E tudo isso para que essa mãe, esse pai ou esse cuidador, né, receba o que, gente? Atenção, validação e reconhecimento social por ela estar cuidando daquela pessoa com tanto carinho, né? Com tanto cuidado, tá? Inclusive, se vocês quiserem, né, existe um filme muito famoso sobre isso, baseado, tá, em fatos reais. Qual foi a pergunta que eu fiz, né? Se o que a gente vai ver, a dinâmica desse filme acontece de fato. Então, quando eu pensei nesse primeiro transtorno, né, nessa primeira hipótese, que foi a síndrome de Munchausen por procuração, aqui eu já abro um parênteses. Sim, acontece, existe, e o filme The Act, né, baseado em fatos reais, comprovam isso, né? Então mostra ali exatamente, gente, esse tipo de dinâmica, tá? E também tem um outro filme, que é o filme Fuja, que traz um exemplo clássico também desse tipo de manipulação entre mãe e filha, né? Nesses casos, a mãe não apenas manipula fisicamente, né, a saúde da criança, mas também manipula psicologicamente, né, a percepção ali que ela tem da própria condição, né? Então, gente, olha para vocês observarem, né, a mente humana, ela é tão poderosa que em alguns casos reais a criança chega de fato a acreditar que não consegue andar, né, que tem aquele problema, ela chega a ter os sintomas da tal doença, né, óbvio, por conta de algumas medicações que esses cuidadores acabam aplicando, mas também tamanha a manipulação emocional, né, então ali mesmo sem ter nenhuma limitação física real ou nenhuma condição, a pessoa acaba desenvolvendo esses sintomas, tá? Só que, no caso, né, de Salve a Rosa, do filme que a gente tá falando, conforme a história avança, essa hipótese começa a não se sustentar muito bem, tá? Porque a mãe, ela não parece estar buscando atenção médica ali, né? Nem um reconhecimento. Ela não busca, vamos lá, vamos pensar juntos, tá? Eu acredito que ela não tá buscando atenção médica, né, de ficar levando a filha no hospital e aquela atenção, né? Mas ela busca, assim, um reconhecimento social como uma mãe perfeita, né, de como ela se dedica a essa filha, de como ela criou a filha sozinha, porque até então a Rosa, né, ela apresenta a Rosa como não tendo pai. Então, sim, eu acredito que o reconhecimento social ela busca, né? Mas será que outros transtornos, outras possibilidades também não têm essa característica, né? Vale a gente pensar, tá? E aí, ok. Então, o que começa a aparecer ali, né, são vários outros pontos que a gente vai abordar aqui. Então, a gente percebe que essa mãe, ela não manipula apenas o ambiente em si, né? Ela manipula também a percepção da realidade da própria filha. Inclusive em coisas muito básicas, né? Como a idade dela, né? E aí, conforme eu tô falando, ó, eu vou falando e eu vou lembrando do filme, né, em si. Tem uma questão em específico que a Rosa passa mal. E aí a enfermeira, não me lembro se é a enfermeira do colégio, leva a menina para fazer um exame de sangue. E a Rosa pega esse exame e aí dá uma alteração. Gente, tem alguma coisa no meu olho. E aí a Rosa pega o resultado desse exame. E aí no resultado desse exame, dá alteração. E ela questiona a mãe, né? Mais pra frente ela vai questionar a mãe e a mãe fala, não, é porque você tem uma anemia, lembra, desde pequena, né? Então, olha, ó, um parênteses aí, né? Com relação ao transtorno que a gente estava falando. Gente, pausa, porque tem um negócio de fato incomodando meu olho. Pronto, agora vamos. Então, eu tava falando sobre a manipulação com relação à idade, né? Então, aparentemente, a mãe manipulou até isso, porque a Rosa, né, acredita ali ter 13 anos de idade, mas tudo indica que ela pode estar muito mais próxima ali dos 17, 18, 16, talvez, né, anos de idade ali, tá? E o mais curioso é que essa manipulação não acontece de forma explícita, tá, gente? Não é algo do tipo, olha, você vai fazer isso porque eu estou mandando, né? Não, pelo contrário, tá? A mãe tem um quê de manipulação muito sutil,
né? Algo como, claro, filha, você pode escolher a roupa que você quiser, né? Mas eu acho que esse vestido ali fica melhor, fica mais bonito em você. Seus seguidores gostam mais quando você usa esse, mas ó, a escolha é sua. Percebem, gente, a diferença, né? Existe uma falsa sensação de autonomia ali, mas na prática a decisão já tá ali totalmente direcionada por essa mãe, né? E quando a gente pensa em uma relação entre mãe e filho, por exemplo, né, isso fica mais complexo. Por quê? Porque a criança naturalmente, gente, vê os pais como figuras de referência, né? São as pessoas de quem ela busca validação, de quem ela busca aprovação, de quem ela busca pertencimento, tá? Então, diante de uma figura extremamente manipuladora, neste caso do filme, qual você acha que tem de ser a escolha da criança? O vestido que a mãe indicar, o vídeo que a mãe falar que ela tem que fazer. Entende? Então, aquilo que ela percebe que vai agradar a mãe é o que possivelmente ela vai ali fazer, tá? E é justamente isso que torna essa história ali tão interessante do ponto de vista psicológico, tá? Porque ela levanta uma pergunta muito importante. Que tipo de dinâmica mental poderia levar alguém a fazer algo assim, né, com o próprio filho? E aí, gente? Então, né, vamos ali de fato adentrar, né, nessa análise psicológica dessa mãe, tá? Mas antes, preciso deixar algo claro, né? Obviamente, não dá pra gente fazer diagnóstico assim, né? Ali eu tô analisando um personagem, tô analisando um enredo de um filme, né? O que o autor ali, quem escreveu o filme, decidiu mostrar daquela personagem, tá? Então, obviamente que eu vou pegar o que eu vi ali, né, os recortes que eu vi ali, através do comportamento, de cenas específicas, né, do que é mostrado, e aí com base nisso a gente tenta trazer ali alguns apontamentos, tá? Então, o que a gente faz aqui não é fechar diagnóstico, mas a gente levanta hipóteses, né, e conceitos psicológicos que podem ajudar a entender, né, o que está acontecendo naquela dinâmica ali, naquela relação, tá? E nesse caso específico, gente, eu consegui observar, existem ali 3 conceitos muito interessantes que aparecem, né, ao longo do filme, tá? Então, o primeiro conceito que eu observei, que aparece muito nesse filme, é algo chamado de controle coercitivo, tá? Então, esse controle é um tipo de abuso psicológico em que uma pessoa cria, né, ali pouco a pouco, um sistema completo de controle sobre a vida da outra. Tá? Então é um padrão estratégico de comportamento abusivo que pode ser psicológico, emocional e às vezes até físico, tá? E é usado para quê? Para dominar, para explorar, para isolar e tornar a vítima ali dependente desse abusador, né? E uma coisa importante, né, de entender é que isso não acontece em um único episódio, né? Não é um incidente isolado ali. A gente vê que é um padrão contínuo de comportamentos que vão aos poucos destruindo ali a liberdade, a autonomia, até a autoestima da vítima, né? E no caso ali da criança, tá? Então, isso muitas vezes acontece através de intimidação, de monitoramento constante, manipulação emocional e humilhações sutis ali, tá? E a gente vê isso, né, no filme, durante o filme todo. Então, um ponto muito interessante é que no começo, esse tipo de dinâmica, ele pode até ser confundido com um amor, né? Um cuidado excessivo, né? Então, ela fala o quanto ela ama ali a criança, o quanto ela cuida, o quanto ela se preocupa, e as pessoas ao redor, por verem um recorte, por verem apenas do externo, né? Aquela família linda, aquela mãe que cuida, também acabam confundindo isso, é um cuidado, é um amor, tá? Só que se a gente observar, obviamente, algumas cenas do início do filme, por exemplo, a mãe da Rosa, ela parece ali extremamente cuidadosa, ela prepara a comida da filha, ela corta o pão, gente, em formato de coração, as frutas em formato de bichinho. Não parece cuidado? Né? A casa ali é bem organizada, é bem mobiliada, é limpinha. A escola, que ela coloca a filha bem estruturada. Inclusive, gente, ela se torna professora do mesmo colégio da filha para conseguir ali observar o que a filha tá fazendo. Olha só. Né? Então, obviamente, olhando de fora, aquilo pode até parecer um cuidado muito grande com a filha, né? Só que quando a gente começa a observar com mais atenção, a gente percebe que existe algo ali além do cuidado. Que existe o controle, obviamente,
né? E aí, quais são, Gabi, esses sinais aí do controle coercitivo? Então, como eu já falei, né? O controle, ele costuma aparecer através de alguns sinais bem característicos, né? Então, o isolamento é um deles, tá? O primeiro deles, talvez, ali. Então, o abusador começa a afastar a vítima de amigos, de familiares, né? De qualquer rede ali de apoio, né, que essa pessoa possa ter. E no filme a gente vê isso acontecendo várias vezes, né? Então, logo quando elas chegam, né, por exemplo, nesse novo condomínio, aparece uma menina tentando fazer amizade com a Rosa, né? E ela diz como a menina vai lá e fala, diz pra Rosa, né? Eu vou ser sua melhor amiga, né? E nesse momento a Rosa olha pra mãe imediatamente pra saber o que ela responde ou não, pra ver se a mãe aprova ou não, né? Ou seja, até mesmo ali, para iniciar uma amizade, a Rosa precisa primeiro entender se a mãe permite ou não. Depois, ao longo da história, a gente também percebe esse isolamento, né? Porque a gente descobre que elas se mudaram, então elas estão em um novo condomínio, uma nova cidade, e elas se mudaram justamente por causa de uma amizade anterior da Rosa, né? E essa mudança parece ter um objetivo ali muito claro, que é controlar o ambiente e esconder o desenvolvimento real da filha. Então lembra que eu falei sobre a idade, né? Por quê? Porque a Rosa, ela conhecia essa menina, as duas nasceram no mesmo dia, ano, mês, e obviamente a menina estava se desenvolvendo, estava crescendo, né? Tava virando uma mulher e a Rosa não. Né? Então, praticamente ali do filme a gente vê que ela não tem amigos, não tem familiares por perto, não tem um pai presente, né? Então, o mundo dela, de fato, gira basicamente em torno desta mãe. Um segundo fator, né, é o microgerenciamento ali da vida da vítima. Então, né, um outro sinal muito comum do controle coercitivo e como é que se dá, né? Então, o abusador, ele começa a controlar pequenas decisões do dia a dia, o que a pessoa veste, o que a pessoa fala, o que a pessoa pensa, né? Com quem ela conversa e até como ela se comporta nas redes sociais que a gente vê no filme. Então, a gente vê isso claramente na cena do vestido, quando ela quer usar um vestido específico ali para o aniversário dela, né? Mas a mãe, de uma forma muito sutil, muito fofa, começa a sugerir o outro, tá? Então não é uma ordem direta, não vai usar esse vestido, né? É algo mais manipulativo, do tipo, eu acho que esse outro fica muito mais bonito em você, combina muito mais com você. Vamos perguntar para os seus seguidores, né? Então parece uma sugestão, mas na prática, obviamente ali é um direcionamento. Um terceiro fator que indica, né, esse controle é o monitoramento constante. Então, outro elemento muito forte ali, né? Então, a mãe acompanha tudo o que a filha faz no celular. Então, todas as mensagens que chegam, tudo que a Rosa pesquisa, tudo isso também aparece no celular da mãe. Ou seja, praticamente não existe privacidade. E o outro é intimidação e medo. Então, em muitos casos de controle coercitivo, né, também existe o uso do medo, intimidação, para manter a submissão da vítima, né? Então, no filme aparece mais ali pro final, quando algumas máscaras dessa mãe começam a cair, né? E a gente percebe com mais clareza o nível de controle que essa mãe exerce, né? E dentro dessa dinâmica de controle aparece também algo muito importante, né? A manipulação psicológica ali, né, envolvendo a realidade, percepção de realidade. Então, em alguns momentos, a vítima começa a duvidar da própria percepção, da memória e até da própria sanidade, né? E esse fenômeno, gente, tem um nome específico na psicologia, né? E é exatamente sobre ele que a gente vai falar agora. Gaslighting. E agora a gente entra aí neste segundo conceito, né, que aparece ali na minha percepção nesse filme, né? E o gaslighting, gente, é um tipo de manipulação também psicológica, né, em que uma pessoa faz a outra duvidar ali da própria percepção de realidade, né? Então, aos poucos, a vítima começa a questionar a própria memória, julgamento, sanidade, né? E ela começa a pensar coisas como: será que eu tô exagerando, né? Será que eu entendi certo? Será que o problema sou eu? Tá? E o mais curioso é que
que o termo, né, gaslighting, vem do filme antigo chamado Gaslighting, né? Então, nesse filme, o marido ele começa a manipular pequenas coisas dentro de casa, como diminuir a intensidade das luzes e a gás ali, né? E aí, quando a esposa percebe e questiona, ele diz que aquilo não aconteceu, né? Ele insiste tanto que ela, gente, acredita ali que tá imaginando coisa, né? Ela começa a acreditar que tá ficando louca, tamanha a manipulação. E daí vem o termo, tá? Que é como se fosse fazer alguém duvidar da própria realidade. Qual que é essa conexão? Onde é que eu vejo isso no filme, né? No caso de Salve a Rosa, a gente vê isso acontecendo de uma forma muito sutil, que é o que eles fazem, né? E ao mesmo tempo muito poderosa, né? Então a mãe ela não precisa gritar, ela não precisa ameaçar o tempo todo. Ela vai moldando a percepção da filha ali aos poucos. Então um exemplo é fazer a menina acreditar que tem 13 anos, imagine. Né? Mas várias pistas no filme indicam que ela pode estar, que ela tá mentindo, né? Ou seja, a própria percepção, né, que ela tem da própria vida, do próprio amadurecimento, pode ter sido ali construída pela própria mãe. Imagina, né? Como é que isso acontece na vida real, né? E na vida real, o gaslighting, gente, geralmente aparece em frases comuns ali, né? O manipulador usa frases do tipo, isso não aconteceu, isso nunca aconteceu. De onde é que você tirou isso? Você tá exagerando, né? Você sempre interpreta tudo errado. Ou você tá ficando sensível demais. Tá? E com o tempo, a vítima começa simplesmente a confiar mais na versão do manipulador do que na própria memória. E, obviamente, quando isso acontece por muito tempo, a pessoa perde algo muito importante do ponto de vista psicológico, né? Que é a confiança na própria percepção de realidade ali, né? E quando alguém perde isso, gente, ela se torna muito fácil de se controlar. Tá? E quando a gente junta duas coisas, controle coercitivo mais gaslighting, a gente começa a entender como uma pessoa pode construir um sistema inteiro de manipulação psicológica ao redor de outra, né? E é exatamente por isso que a dinâmica entre mãe e filha, né, entre a mãe e a Rosa ali, leva a uma outra hipótese interessante do ponto de vista psicológico, né? E aí, no meu ponto de vista, que tem a ver muito com padrões de personalidade ali, alguns transtornos de personalidade, né? As pessoas gostam quando entra o transtorno de personalidade. Bom, diante de tudo que a gente observa ao longo do filme, né? Alguns comportamentos dessa mãe também levantam uma hipótese ali interessante, algumas possibilidades, né? De um narcisismo patológico, ou seja, o transtorno de personalidade narcisista, né? Em alguns casos, pais com esse padrão enxergam os filhos como uma extensão, né, de si mesmos, mas e não de uma forma separada, né? Eles não conseguem ver, mas é mais uma extensão deles. Ou seja, o filho ele não é visto como alguém com desejos próprios, com identidade própria, com vontade própria, né? Ele passa a ser alguém que precisa cumprir um papel, né, na vida daquele pai ou daquela mãe ou daquele cuidador, enfim. E quando isso acontece, a autonomia da criança pode ser completamente ali sufocada, né? Então, no transtorno de personalidade narcisista, existem ali algumas características centrais, tá? Então, a pessoa, por exemplo, ela se coloca no centro de tudo, a pessoa que eu digo, né, ali vamos colocar aqui como a mãe, né, nesse caso do filme. A mãe é o centro de tudo, né? Então as pessoas ao redor acabam funcionando quase como um instrumento para alimentar o ego, a imagem, a necessidade daquele indivíduo, né? Então quando a gente olha para o comportamento da mãe no filme, alguns elementos chamam bastante atenção, né? Como por exemplo a mentira, aparece quase que como algo constante ali, compulsivo, né? Uma mentira, toda hora uma mentira. Ela mente pro vizinho, dizendo que a filha tá na casa do pai, que a filha tem pai, que ela, né, no fim nem aparece esse pai dela, né? Ela mente sobre a idade da menina, ela mente praticamente para todo mundo ali, então ela manipula as pessoas, né, ao redor ali, para que as pessoas façam a vontade dela, e dentro dessa dinâmica a filha, obviamente, acaba funcionando como quase que um objeto ali que sustenta aquela narrativa, aquela história que ela cria, né? Então a Rosa é quem aparece nos vídeos, né? É quem tem o canal,
quem recebe a visibilidade, mas ao mesmo tempo a mãe tá ali nos bastidores recebendo aquela validação social. Nossa, como esse vídeo ficou lindo, né? As pessoas ao redor comentam, né? Nossa, você é uma mãe tão dedicada, você cuida dela sozinha, né? Como você é incrível, como você é maravilhosa, forte, né? Ou seja, né? Existe ali um ganho de reconhecimento e validação social, tá? A gente também tem algo bem característico ali do narcisista, a questão do descarte. Enquanto a pessoa está servindo para ela tá ali, usa aquela pessoa, depois ela descarta, né? Então as pessoas que estão ao redor estão ali simplesmente para cumprirem o desejo dela, para servirem ela e ponto final. Tá? Outra hipótese possível, né, outra possibilidade que pode ser levantada são traços ali de uma personalidade antissocial, tá? Que é o famoso psicopata, né, que comumente é conhecido. Então, transtorno de personalidade antissocial, tá? Principalmente quando a gente observa o comportamento como a exploração, a manipulação deliberada e a ausência de empatia, tá? Pessoas com esse tipo de traço podem utilizar os outros de forma muito instrumental mesmo, ou seja, as pessoas viram quase que uma peça ali no jogo, tá? E elas são usadas enquanto são úteis, né? Descartados, como a gente já falou, quando não serve mais, não, deixa essa pessoa pra lá, né? Enquanto serve para o meu objetivo, ok. E aí o que a gente vê no filme, exemplo desse comportamento, né? A gente percebe quando ela utiliza o diretor da escola para conseguir benefícios para a filha, quando ela decide manter a filha em casa, né? Em um outro momento ela se envolve com o marido de uma vizinha, né? Usa esse relacionamento para conseguir ajuda quando a situação começa a se complicar. Depois, simplesmente, gente, ela descarta a pessoa. Então a gente vê ela descartando esse rapaz ajuda ela a fugir aí em um dado momento do filme, esse rapaz que ela, né, tem um caso extraconjugal, o rapaz tem um caso extraconjugal com ela, e no final ela usa, ela descarta, ela não tá nem aí, né, ela deixa a filha. O descarte a gente vê muito no narcisista, né, mas talvez entraria no antissocial, porque, gente, ela tem uma filha. Ela teve uma filha, aparentemente não deixa claro no filme se a filha de fato é dela, né? Porque não desconfio que ela roube essa criança, né? E simplesmente, gente, quando ela precisa fugir, ela deixa a menina em tempo à beira da morte. Não sabemos, né? O filme sugere que sim, que a menina acaba ali desfalecendo, né? Morrendo. Mas não sabemos, né? Imagine. Né? É uma falta de empatia muito grande a ponto de você deixar seu filho, morre aí, porque o importante é eu fugir. Você vai sobreviver, eu não sei, tá? Então, é bem estarrecedor, assim, né? A gente vê claramente, quando a Rosa deixa de ser útil para sustentar aquela narrativa, a mãe simplesmente abandona ali e não quer nem saber do estado de saúde dessa criança, né? E inclusive o final ali que a gente fala, gente, então quer dizer que tudo isso compensou para essa mãe manipuladora? Ela simplesmente engravida de outra criança que possivelmente ela também vai explorar, né, para conseguir os benefícios. E aí, né, enfim. E é justamente por isso que algumas pessoas levantam a hipótese ali de traços antissociais, né? Porque nesses casos pode existir uma ausência muito grande de empatia, né? Mesmo diante de um sofrimento extremo da outra pessoa, que o importante é eu conseguir fugir. A única dor que ela demonstra sentir ali é ela ter que deixar as bolsas e os sapatos caríssimos dela para trás na hora de fugir. A menina, ela não se importa, tanto que ela deixa a menina passar fome em alguns momentos. A menina tortura, de fato, né? A menina precisa gravar um vídeo para conseguir comida, né? Ela aprisiona essa menina fica trancada em casa sem acesso a ninguém, apenas no quarto ali. Então, né, várias coisas sustentam isso, tá? Bom, gente, uma reflexão, né? Primeiro aqui, algo muito importante que a gente precisa reforçar mais uma vez, que isso não é um diagnóstico, é apenas ali uma análise psicológica baseada nos comportamentos que aparecem no filme, né? E
Obviamente, né, essas histórias como essas chocam a gente, porque mexem com uma das bases mais importantes da vida humana, né, a confiança nas relações familiares, né? Então a gente espera a proteção dos pais, a gente espera cuidado, a gente espera segurança, não manipulação, não controle, não abandono, né? E embora o caso do filme seja extremo, algumas dessas dinâmicas, gente, aparecem sim em níveis diferentes também na vida real, né? Então, por exemplo, pais que infantilizam os filhos adultos, né? Relacionamentos onde a pessoa controla todas as decisões, parceiros que fazem o outro duvidar da própria memória ou da própria percepção, né? E quando esse tipo de comportamento se repete ao longo do tempo, ele pode minar ali completamente a autonomia psicológica de alguém, tá? E, obviamente, gente, isso é um abuso físico, psicológico que a gente vê no filme. Se você presencia isso, sabe de alguém, né, que está nessas condições, o importante é a gente denunciar, obviamente, né, alguém manter um filho, né, não importa se é a mãe ou o pai, mas manter o filho em cárcere privado ali, desprovido das necessidades básicas, alimentação, né, ou isolar essa pessoa, gente, isso é um abuso, né, e precisa ser denunciado. Então fica aqui essa reflexão, né. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês que assistiram, né, vocês acham aí que a mãe do filme, né, fazia tudo isso principalmente por controle, por interesse ou por algum tipo de distorção, né, mais profunda? Ou não? Você acha, não, Gabi, ela amava, né, era muito amor ali. O que vocês acham, hein? Me conta aqui nos comentários, porque eu gosto dessa interação, eu adoro saber as interpretações de vocês, né, porque cada um tem a sua, então... comenta aqui comigo o que você achou dessa mãe, da menina, né? Enfim, do filme em si, que eu acho que o filme, né, trazendo alguns apontamentos, não teve um desfecho ali, né? Muitas coisas ficaram entreabertas, como, por exemplo, a vizinha, né, no qual o marido teve um caso com a mãe da Rosa, um caso extraconjugal. No início ela super aparece desconfiada, né, e aí a gente pensa, nossa, ela vai desvendar tudo. Não! A única coisa que ela ajuda a desvendar é que ela tinha a senha da porta da casa da Rosa, que aí ela ajuda a resgatar a menina. Mas a gente pensa que ela vai descobrir ali o caso do marido, que ela vai, né, trazer uma reviravolta. Não. Ficou só na desconfiança, que a gente até se irrita, porque no primeiro dia, né, no segundo, no aniversário, ela começa a abrir armário da vizinha. A gente até se irrita, fala, gente, que vizinha é essa? Mas em nenhum momento ela traz ali alguma revelação, alguém que, né, ela teve a senha, que bom que ela teve a senha, porque a menina estava presa dentro de casa, mas é o único contexto, né? O fato da gente não saber de fato se a Rosa conseguiu sobreviver ou não, né? A questão da mãe sair ilesa e ainda ter outra criança que vai colocar no mundo, possivelmente para fazer as mesmas atrocidades, né? Não sei, será que teremos um segundo filme aí com essa mãe? Enfim, né? Alguns pontos ficarem abertos, né? O rapaz que teve o caso extraconjugal fica ali descartado, a gente não sabe também o que deu, o que não deu, né? A questão de... Ela deixa claro que não sabe quem é o pai da filha, então possivelmente ela tinha ali relação, ela saía para festas e tinha relações com pessoas diversas, né? E de fato não sabia quem era o pai da menina, mas enfim, algumas coisas caíram abertas, né? Que a gente ficou ali meio assim. Mas enfim, gente, é isso. Chega, né? O filme tá... Ó, o filme. O vídeo ficou longo, olha só. Mas enfim, se você gosta desse tipo de análise, né, de filmes, de séries, já se inscreve aqui no canal, né, porque por aqui a gente analisa o comportamento humano de forma simples, prática, baseada aí na psicologia. E obviamente, se você tiver algum filme ou série que você gostaria de ver, né, gostaria que eu analisasse aqui, deixa também aqui nos comentários a sugestão de um filme aí, que aí eu gravo pra vocês, certo, gente? Bom, então é isso. Inclusive, se você quiser saber sobre alguns dos meus cursos, né? Eu tenho um curso sobre ansiedade social, um e-book sobre ansiedade social, e o método Descomplique Seus Pensamentos, tá? Que te auxilia aí a avaliar os seus pensamentos, suas crenças e a encontrar a forma mais assertiva de olhar pra vida, enfim. Vou deixar tudo aqui na descrição, tá bom, gente? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.